Bom, o objetivo agora é, seguindo o capítulo 8 da futura terceira edição do Juraves, que eu estou usando no site dele, tem uma pré-edição, né? A gente vai seguir um pouco da ideia dele, que é mostrar um algoritmo de aprendizado que é razoavelmente fácil de entender, que é baseado em cadeias ocultas de Markov, e mostrar melhorias e outros post-taggers meio se referindo sempre a ele, né? O trabalho para o dia 7 de setembro, opa, que é feriado, então eu vou ter que mudar essa data para o dia 8, né? É justamente implantar o que eu vou falar aqui, e basicamente o programa, o algoritmo, eu já dou o algoritmo para vocês, tá? Só não pode usar um fechado, eu quero que vocês vejam o código do algoritmo, que vocês entendam como ele funciona, né? E vocês vão ter um desafio que é tratar as palavras não conhecidas. Tá? Então, na verdade, para quem fez lá o exercício do... Vocês podem até já baixar o exercício aí, talvez fosse uma boa ideia. Então, para quem já fez exercício do vetorial, basicamente a gente vai ler documentos, né, calcular frequências e botar numa matriz, e aí essa matriz entra numa conta no algoritmo de Viterbi. E aí depois você vê a qualidade do seu resultado. Tá? Então o trabalho é esse, mas tem um ponto extra que é vocês, ou a partir dessa aula mesmo, já dá para fazer alguma coisa, ou investigando em um ou dois papers, ou no capítulo do livro, ou em outro livro, descobrir como resolver o problema das palavras não conhecidas para o algoritmo HMM. Tá? Aí cada aluno vai ter uma solução. Vocês podem discutir a solução entre vocês, não tem problema nenhum. Tá? Pode discutir pelo grupo também, eu posso dar opinião se vocês discutirem pelo grupo do WhatsApp, ok? Mas a ideia então é essa. Então a gente vai basicamente olhar o HMM, a gente vai olhar melhorias possíveis no HMM e vai olhar também o main, sendo que o main a gente vai olhar menos, não vou dizer como implementa totalmente, né? Vou seguindo ali a mesma nível de detalhe do livro. No caso do HBM, a gente vai no detalhe mais alto do livro. Tá? Então, primeiro, lembrando que nós temos duas abordagens, né? Algoritmos gerativos, que vai ser o caso do HMM, ele, dado uma observação, eles buscam retornar a classe mais provável de ter gerado a observação. Normalmente, eles vão usar para isso, né, não vou falar normalmente não, mas né, um tipo, uma classe deles, né, normalmente sempre tem mais exemplo do outro tipo. Né? Mas pelo menos que a gente usa mais, eles acabam usando o que? O teorema de Bayes, né, para poder sair da observação final para achar a classe que gera, né, aquele P de A dado B, P de A vezes P de B dado A sobre P de B. Né? E os classificadores discriminativos, eles aprendem as features de entrada direto, né, para discriminar entre as possíveis classes. Eles não estão preocupados como foi gerado. Tá? Então, o HMM é uma abordagem gerativa. Atualmente, as abordagens discriminativas elas têm mais força, né, mas as abordagens gerativas, nesse problema, elas já são razoavelmente suficientes. Tá? Lembra que os detalhes, né, 92%, 98% da faixa ali, então você atinge 96,5% com o algoritmo mais rápido, com o algoritmo que você entende melhor, é melhor do que atingir 97% com o algoritmo que demora horas. Né? Então vamos lá. Então, considerando que vocês ou aprenderam HMM em outro curso, ou leram alguma daquelas coisas que eu coloquei lá no Moodle, né, sobre HMM, para quem nunca tinha visto nada, né? Mas basicamente, um HMM a gente precisa de duas coisas. A gente precisa de uma probabilidade a priori de transição, ou seja, eu tenho na prática uma espécie de máquina de estados, né, onde a mudança de estado é probabilística. Então eu tenho uma matriz de transição, de probabilidades de transição entre os estados, né?
e que para a gente aqui ela vai ser a probabilidade de uma tag no tempo i dado a tag do tempo anterior, tempos discretos, ok? Que é o passo na frase, né? Isso para a gente vai ser simplesmente a contagem, né, do par tag anterior tag sobre o tag anterior, né? Ou seja, todas as vezes que aparece o tag anterior, para cada tag próximo, quantos vão para cada um, vai ser sempre, vai somar um. Isso aí, né? Então, para todos os tags, isso aí é soma 1. Ok? E a outra coisa é uma matriz B, né, que é a likelihood, é a verossimilhança de observação, né, que eu acabo adotando a palavra probabilidade, né, é que é a probabilidade de, dado um tag, emitir uma palavra. Tá? E também calculada sob contagem. Ok? Então, olhando uma língua que só tivesse verbos verbos, nomes e MD, eu nunca me lembro o que é, mas ok. E nós teríamos aqui um grafo, na verdade, o nosso modelo de HMM para fazer o post-tagging, para fazer a etiquetação, um pedaço desse modelo é esse aí. Né? Quer dizer, eu tenho ali, entre cada tag, né, a probabilidade, esse A13 ou A31, né, da próxima tag ser ela, né, e eu tenho as probabilidades de, dado que eu estou na tag VB, emitir cada uma das palavras possíveis, né, na minha vez lá. Algumas palavras vão ter essa probabilidade zero, ok? Quer dizer, eu estou lá em verbo, eu nunca vou emitir a palavra batata, porque não existe o verbo batatar. Ah, mas algum autor lá escreveu que o João ficava batatando na cama, né? Aí vou emitir. Então vai ter uma probabilidade lá baixinha de eu emitir batatando, que devia ser, né, uma coisa que não existe como verbo geralmente, mas foi inventada porque é uma classe aberta, verbo, e batatar pode ser inventado por alguém. Né? Ok. Então, o que a gente vai fazer é ter um passo que é aprender isso aí. Só que aprender isso é muito fácil, é só contar. Né? Vai contar o quê? Vai contar isso aqui. Ó. Vai contar, né, em um corpus etiquetado, ok, por humanos ou por outro algoritmo que você confie muito, mas aí o seu máximo vai ser o outro algoritmo. Ok? Você vai contar o aparecimento, a observação das tags uma seguindo a outra, sobre a quantidade, a contagem daquela tag, e a contagem das palavras com aquela tag, né? Por exemplo, batatar, ou batatando como verbo, né? Ou abrindo como verbo, ou, né, outros exemplos assim, sobre a contagem daquele tag. Então, isso é muito fácil de contar, né? Inclusive, um programa que faz isso é praticamente imediato. Então, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, né, um programa que faz essa contagem, né, e coloca em dicionários, ok? Ele abre um arquivo, esse arquivo tem 1 megabyte de letras, tá? Eu vou rodar o arquivo aqui, ó, eu vou rodar o programa. Acabou, já rodou. Ok, esse aqui é só o outro testezinho. Então já rodou em cima do corpus 100.txt, que é uma das coisas que você podem usar, que na verdade os corpos se devem usar para aprender, porque se você for aprender com corpos pequenos, ele não vai aprender tanta palavra. Né? Eu deixei lá os corpos pequenos para vocês poderem rodar o programa teste, coisas assim. Eu estava rodando com corpos bem pequenininho, que é o último da lista de corpos que tem no Moodle, né? Dos corpora que tem no Moodle, do corpora que tem no Moodle. E aqui você vê esse programa conta, né? E eu posso, por exemplo, perguntar quantos tags ele achou. Veja só que esse programa não sabe quantos tags tem na sua coleção de tags, ele só sabe quantos tags foram usados para marcar. Né? Então, por exemplo, se eu perguntar ali o tamanho
de a priori, né, ele achou 83 tags. Né? E aqui estão os tags que ele achou. Ok. Aqui tem 83, é bacana, né? Beleza. Então, vamos em frente aqui, só para mostrar que essa contagem é muito rápida. Né? Daqui a pouco vai aparecer o arquivo como é. Né? Então, a gente vai supor que a gente tem essa contagem, né? Tem esses valores, então a gente tem esses P de TI dado TI-1, o P do tag dado a tag anterior, e o P da palavra ser emitida dado que você está num tag, a gente tem. Né? E a gente vai tentar decodificar. Tá? Então, para qualquer cadeia oculta de Markov, né, lambda de AB, você tem você tem essas duas matrizes, a matriz de transição e a matriz de emissão, né, até estão marcadinhas aqui, né, e você tem uma sequência de observações, o fato de ser uma sequência agora é muito importante, né, e você vai calcular a sequência de estados mais provável. Né? Ou seja, qual a sequência mais provável de tags, de 1 a n, né? Vão ser n tags, né? Esse circunflexo agora é mais provável, dada a observação de uma sequência de n palavras w de 1 a n. Tá? Então, essa solução, né, parte de você achar a sequência de tags, né, que maximiza, né, a probabilidade de emitir, dado que eu tenho essa sequência de palavras, achar essa sequência de tags. Ok? Mas isso eu não sei, né? Porque eu não sei essa informação. P de TI dado WI. Né? Eu tenho P de TI dado TI-1 e P de WI TI conjunta. Ok? Então, eu posso calcular, né? Trocar isso aqui pelo teorema de Bayes, P de WI TI, que é aquela lá, P de TI que eu tenho, P de WI, sempre sequências. Né? Como todo mundo, né, vai ser, isso aqui vai ser igual para todo mundo, né, desse valor aqui, que eu estou mudando T. Então isso aqui é sempre igual, não interessa. Né? Então eu não preciso calcular essa parte de baixo. Então o que eu vou calcular é a sequência máxima de tags, a sequência de tags que maximiza a probabilidade a priori da sequência ser gerada vezes a probabilidade de a sequência, dada a sequência, ter essa emissão. Ok? Então eu tenho que calcular esses dois valores aqui para todas as minhas sequências possíveis. Isso gera um algoritmo dependendo do tamanho da sequência. Só que nós temos um algoritmo bom para fazer isso. Né? Até certo tamanho, né? Até certa complexidade. Ok. A probabilidade da palavra aparecer é uma simplificação, depender da própria tag e depender das tags anteriores e vizinhas, é uma simplificação. Tá? Então a gente vai simplificar dizendo, ó, P de W e o N de dado T e um N, a gente vai dizer, olha, não depende de nenhuma outra coisa a não ser da tag que eu estou. E isso, na verdade, isso não é verdade. Né? Isso é uma simplificação do modelo. É como se eu estivesse fazendo um modelo de linguagem de um só nível. Né? Então, isso aí significa para essas coisas, esse resultado ser o produtório de igual a 1 até n de P de W I T I. Ou seja, eu não estou botando nesse produto as probabilidades de sair duas coisas, sair três coisas, sair quatro coisas, sair com a sequência inteira. Né? Por quê? Não, porque é independente. Né? Não tem nenhuma probabilidade conjunta aí. Né? E o P de TI, P de T de 1 a N, né? A gente vai dizer que ela só depende da tag prévia e não da sequência completa. Né?
Isso é uma premissa que a gente faz muito com os modelos de cadeia de Markov, dizendo que não tem memória, né? Olha, só interessa a última tag, não interessa como chegou nessa última tag. Então, a nossa conta é razoavelmente simples, né? É a sequência T máxima que a sequência T que maximiza P de WI, P de TI, TI-1. Veja que para achar essa sequência, né, eu podia, por exemplo, chutar uma sequência, né, calcular tudo isso para ela, né, chutar outra, calcular tudo isso para ela, né, e eu posso, por exemplo, até fazer um algoritmo genético, alguma coisa assim. Mas nós temos um algoritmo eficiente para calcular esse tipo de coisa, que é o algoritmo de Viterbi. Tá? Que vocês já devem ter usado, quem já usou HMM deve ter usado o algoritmo de Viterbi. Né? O livro do Jurafsky, ele faz o favor de usar notações diferentes toda hora, tá? Que atrapalham um pouco a nossa visão, mas no algoritmo de Viterbi, basicamente eu faço o seguinte, tá? E eu vou andar para frente e para trás agora em duas transparências, nessa aqui e nessa aqui. Tá? Então, o primeiro passo, ele vai ele vai calculando essa probabilidade máxima, tá? Veja só, é a probabilidade máxima de I igual a 1 até N, tá? Então, ele vai calcular para I igual a 1, para I igual a 2, para I igual a 3, para I igual a 4. E sempre que ele calcular o I igual a N, ele vai usar o que ele já calculou no I igual a N menos 1, ok? Então, basicamente, ele vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma matriz, eu tenho uma frase, Janet will back the bill. Né? A Janet vai suportar a lei. Né? Essa é a interpretação. Né? Então, quando ele chega e aqui eu tenho as classes gramaticais possíveis. Tá? A gente escolheu só 7. Tá? Então, o que ele faz? Ele calcula as probabilidades possíveis de Janet. A Janet só pode ser nome próprio. Então, tudo isso aqui ficou zerado. Tá? O cinzinha é zerado. Aí, quando ele chega em will, né, ele tem 3 possibilidades. Então, ele vai calcular essas 3 possibilidades em função das possibilidades anteriores. Ok? E vai multiplicando. Né? Ele vai multiplicando as probabilidades. Ok? No final, ele vai chegar e ele vai guardando qual é a máxima. Então, aqui a máxima é essa aqui. Aí ele pega tudo aqui e fala, aqui a máxima é essa aqui. Ok? E vai guardando a máxima. Quando ele chegar no final, se ele acertou a máxima, ele já sabe qual é a máxima, né? Então ele não tem problema nenhum para trabalhar. Ok? Então, o que o algoritmo faz? Primeiro passo. Né? Opa, cadê o meu. Primeiro passo, esse aqui, é a inicialização da primeira linha, tentando, né, calcular os valores de probabilidades para a primeira palavra, né, para a primeira emissão, para ser geral. Ok? Então ele fala, ó, o Viterbi, que é a matriz que ele está construindo, de nada, né, porque é o estado inicial para o passo 1 as probabilidades iniciais, as probabilidades a priori dos estados, tá, vezes, né, a probabilidade, a likelihood de observar aquela observação naquele estado. Ok? Isso é basicamente uma simplificação do primeiro passo, porque eu não tenho isso aqui. Eu não tenho PI dado de TI-1. Né? Então, esse algoritmo, na verdade, essa conta está um pouquinho errada. Ela é isso aqui de 2, né, vezes P de W1 T1 P de T. Desculpe. P de T1. Ok? Porque aqui eu não tenho P de TI, TI-1, eu não tenho.
Aí depois que eu sei a primeira linha, ok? Depois que eu sei a primeira linha, aí as próximas linhas, aí aqui a primeira linha eu tenho para todos os estados. A próxima linha, para todos os estados, eu calculo o P de TS, TS-1 e o P de WT, TS, vezes o valor de cada estado anterior. Né? Que nesse desenho aqui, isso aqui, estou calculando. Estou calculando, aqui eu tenho 3 estados possíveis, outros são zero, não preciso calcular. Eu estou calculando esses aqui, né, usando, né? Como que eu cheguei aqui? Eu cheguei a partir daqui. Quando eu estiver na linha 3 da palavra back, eu vou chegar de vários lugares. Né? Então eu vou chegar de 3 lá, eu vou chegar de 3 em cada um. Okay? Então eu vou lá, né, calculando a probabilidade de chegar aqui, qual é a máxima. Mas qual que eu vou escolher para chegar aqui? Ah, eu vou escolher uma máxima. Tá? Então, eu vou ter para cá. Para cá eu tenho sempre a máxima, vai ser NN, vai ser aquela ali, né? Mais, vezes os dados daqui. Mas aqui eu posso ter um caminho, por exemplo, que o máximo vem de NN, e um caminho que o máximo, dois caminhos que o máximo, o máximo não pode vir de duas coisas. Deixa eu apagar aqui. Professor, eu estou entendendo que o senhor está fazendo uma otimização gulosa, é isso? Cada passo o senhor pega sempre o máximo. Não, eu pego todos os máximos. O Viterbi é menos que o guloso, ele não é tão guloso quanto o guloso. Tá? Então, eu estou dizendo aqui, ó, para esse cara aqui, ele vai anotar, olha, ele vai anotar na matriz backpointer, tá? Essa matriz aqui, ok? Ele vai anotar qual é o caminho máximo até ele, mas ele vai anotar para todos, ok? É a diferença para o guloso. É que esse aqui só tem um, o primeiro só tem um. Tá? Então, como eu cheguei aqui, só posso ter chegado por esse caminho. Aí eu estou aqui. Resolvi esse aqui. Esse aqui deu um número X, esse aqui deu Y, esse aqui deu Z. Agora, esse aqui, eu vou calcular para todos eles, vezes o meu valor. O valor dele é fixo, tá? Aliás, não é fixo porque ele tem o P1 de TI. Ele tem cada chegar para cá, chegar por cada caminho, tem um peso diferente, ok? Que é esse cara aqui, ó. Que ele chama de AS linha S, mas é o P de TI, TI-1, TS, TS-1. Tá? Então eu tenho a probabilidade de RB emitir back, vezes a probabilidade de vir por esse caminho, vezes a probabilidade de chegar por esse caminho anterior todo. Ok? Depois eu tenho a mesma coisa aqui embaixo. Ó. Tem a probabilidade de NN emitir back, vezes a probabilidade de chegar por esse caminho, vezes a probabilidade anterior que eu cheguei, calculei até aqui. Só que eu vou calcular isso para esse aqui e para esse aqui. E aí eu vou escolher entre eles o máximo, vamos dizer que seja VB. Tá? Então eu vou dizer aqui, ó, o meu máximo eu vim por NNP, eu vou botar aqui o número, 7. Eu vim por 7, eu vim por 7. Aqui o meu máximo, vou dizer que o máximo de RB seja por 3. Eu vim no caminho 7, 3. Esse aqui vai dizer, eu vim no caminho 7, depois eu peguei 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui vai dizer, eu vim pelo caminho 7, 6. Esse aqui vai dizer, eu vim pelo caminho 7, 6. Ok? Aí eu vou calcular o máximo até aqui. Aí esse cara aqui vai calcular, só tem 2 agora. Ele vai calcular tudo isso aqui versus a probabilidade da transição ser essa, versus a probabilidade de emitir D. O meu máximo aqui foi 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E o meu máximo aqui, vamos dizer que tem 7, 6, vamos dizer que isso foi outra coisa. 7, 6, 4.
né? Quando eu chego aqui, ele faz lá desse aqui, por aqui, faço a mesma conta, tal. O meu máximo vai ser 7, 6, 5, 1, né? E aqui o meu máximo vai ser, vou dizer que vai ser 7, 6, 5, 7. Aí, acabou, né? Tem um final aqui. Eu multiplico por esses caras aqui e falo, não, essa probabilidade aqui deu maior que essa aqui, deu menor. Então, minha probabilidade aqui é 7, 6, meu caminho de probabilidade máxima foi 7, 6, 5, 1, 3. Então, a minha sequência é essa aqui. É NNP, NE, MD, DB, DT, NE. Então, é isso que o algoritmo faz. Deu para entender? Esse algoritmo é um algoritmo importante lá. Ele vai mantendo, ele vai andando para frente e mantendo para cada nó como ele chegou naquele nó. Esse é o segredo do algoritmo. Tá? Para cada nó ele vai mantendo como ele chegou naquele nó. Então ele vai ter um caminho máximo para esse nó. Talvez o caminho máximo para esse nó tenha sido esse aqui. Só que esse caminho deu um número menor que aquele lá. Então o caminho máximo desse nó foi esse aqui, é o caminho máximo final, porque esse é a última linha de nós. Então, o que a gente vê, a gente tem uma matriz de estados N por T, do Viterbi, e tem a matriz backpointers, que também é N por T. Né? Que ela vai me guardar para cada um qual foi o... Ela não precisa guardar todos, ela não precisa guardar a lista, né? Porque ela guarda só de onde veio. Esse cara aqui, né? Ele veio desse aqui. Aí depois eu vejo, de onde esse aqui veio? Veio de lá. De onde esse aqui veio de lá. De onde esse aqui veio de lá. Aí eu acho a minha lista. Que é o finalzinho do algoritmo. O finalzinho do algoritmo é justamente recuperar o melhor passo e os melhores ponteiros. E depois ele inverte, né? Porque ele vai encontrar, como ele vai de trás para frente, ele encontra invertido. Então ele tem que inverter a sequência. Tá? Em Python, pegando também um pedacinho aqui da matriz de transição, né? Essas matrizes vieram do livro, tá? Então o livro diz, olha só, para esse problema aqui eu vou reduzir a dimensão da minha matriz de transição só para as transições que valem a pena, né? Então ele pega aqui as transições que valem a pena, e ele pega só as emissões que valem a pena, porque todos os outros vão produzir zero, ok? Isso aqui é um pedacinho da minha cadeia de Markov, né, meu modelo que gera isso. Tá? Só para 3, porque se eu fosse fazer para todos ia dar muito trabalho. Né? Só para 3. E aqui são as minhas emissões para cada um desses nós. Então, lá no NNP, ele gera Janet e gera D. Como é que eu sei isso? Porque é o que está lá. Ó. NNP pode gerar Janet e pode gerar D. Né? E o Will MD só vai gerar o Will. E VB pode gerar verbo, né? Pode gerar will, back e bill. Vê que back pode ser gerado por vários tags, e é bem por causa daquele exemplo lá que a gente usou isso. Né? Então a gente vai ter a matriz A, que é a matriz de transições. Tá? Só copiei daqui. A matriz B, que é a matriz que eu copiei dessa aqui. Ok? E eu tenho uma matriz π. Eu tive que apagar esse estado aqui, ó. O meu algoritmo, esse aqui é o estado inicial, e o meu algoritmo está no estado inicial separado. Né? Aqui, ó, ele P de TS, não P de WTTS. Né? Desculpa, P de TS, não P de TS, dado TS menos 1. Então eu uso P de TS, que são as probabilidades a priori das tags. Né? Não preciso somar 1, porque elas são só um pedaço das tags, né, que se aplica ao meu caso. Né? E o meu dado é a palavra Jen will be back, que a minha matriz está organizada para o meu dado ser 0, 1, 2, 3, 4. Okay? Então, aqui eu transformo tudo para array do NumPy, para poder fazer contas de dot product. Tá? Tem uma inicialização da classe, que eu informo qual é as probabilidades iniciais, o PI, né, a probabilidade a priori dos tags, as probabilidades de transação
e as probabilidades de emitir as emissões são 3 matrizes, tá? E ele aqui ele checa se as matrizes têm os tamanhos corretos. Ok? Aqui ele só retira, isso aqui é só uma continha para pegar o vetor correto para fazer a multiplicação dentro da matriz de observação. Okay? E aqui está o algoritmo de Viterbi no programa Decode. Então, o que ele faz é inicializar a matriz, tá? Até aqui, né? Aqui ele cria a matriz onde ele vai guardar os valores, né, das probabilidades onde você chegou e dos backpointers que vai guardar os ponteiros para a coluna anterior. Então a gente vai estar trabalhando coluna por coluna, né? A primeira coluna é as probabilidades iniciais vezes a observação, né, é 0, né, porque é a primeira observação que você tem. E aí você vai sempre calculando a próxima em função da anterior. A trellis do item T é trellis do item T menos 1, né, é a coluna anterior, né, vezes a probabilidade da observação, vezes a probabilidade da transição. E aí calculo o máximo. Né? E a mesma coisa aqui, calculo o argmax, né, e eu fico com tudo certinho. Né? E que esse cálculo aqui é meio dobrado, né, porque eu estou calculando o máximo e depois o argumento que calculo o máximo da mesma coisa. Tá? Depois é só tratar para acabar, para poder fazer a listagem direito. Então, esse aí é o algoritmo de Viterbi, né? Revisando, ele é um algoritmo que calcula coluna a coluna, né? Qual é o fluxo máximo. Tá? Você pode pensar que ele está calculando o fluxo máximo para chegar naquela coluna. Então, ele sempre guarda o fluxo máximo para cada nó. No caso aqui, o fluxo máximo sempre vem desse aqui, porque só tem um. Aqui não, aqui pode ser que esse fluxo máximo venha daqui, que esse aqui venha daqui, e que esses dois venham daqui, por exemplo. Né? Só um que chega é nada. Saem muitos, mas cada um só pode chegar a um máximo, porque é um máximo. Né? Aqui é a mesma coisa, para esse cara aqui, esse aqui. Vamos dizer que para o caso aqui também foi esse aqui. E aqui esse aqui esse aqui. E aí esse aqui ficou grande, esse aqui não ficou tão grande. Esse aqui é o caminho de fluxo máximo e eu tenho que voltar aqui os ponteiros para ver qual é esse caminho. Esse aqui é o valor, né, da probabilidade máxima. Então, sempre que eu tenho um fluxo, né, eu posso calcular com o algoritmo de Viterbi o máximo, o fluxo entre as colunas. Né? Bom, tem alguns problemas com a execução, isso aqui, né? E esse programa vocês têm lá no exemplo Shechel, tá? Tá lá no exemplo Shechel. O outro não, de contagem não, porque vocês contar, vocês podem inventar. Mas está aqui, no exemplo chama Bint Viterbi, tá? E aqui, ó, estão aqui a matriz A, a matriz P, a matriz B, né? E o programinha, o decode, está aqui. Ele é bem simples. Você roda, já resolveu. Ó. 0, 1, 2, 6, 4, exatamente as tags que tem que ser. Tá? Vocês podem, se quiserem, ficar mais fácil de vocês lerem, sofisticar um pouco para eles mostrarem as tags. Como isso são arrays NumPy, vocês, por exemplo, podem trocar de uma array NumPy para Panda Data Frames, onde vocês podem botar os nomes das colunas e os nomes das linhas. Né? Isso aí você já teria um programa um pouquinho melhor, com o mesmo desempenho. Vocês poderiam ver a resposta já escrita quais são os tags. Okay? Mas vocês também podem guardar isso numa tabela, qualquer coisa assim. Tá? Melhorias. Bom, a pior coisa para o HMM são as palavras desconhecidas. Né? Porque se a palavra é desconhecida, eu não tenho a probabilidade da tag emitir a palavra é 0. E como aqui é um produtório, né, o produtório vai dar 0 e vai dar 0 para todas as tags, porque nenhuma tag emitiu nenhuma palavra, então eu vou ter um grande 0 naquela palavra. Né? Então tem que haver um tratamento anterior, né, quando você gera as probabilidades de observar aquela palavra, você tem que fazer um tratamento anterior
né? Por exemplo, nomes próprios e acrônimos, né? Podem ser novos no texto, né? Uma coisa é você, por exemplo, se a forma da palavra começa com maiúscula, você já dizer que é substantivo próprio, e outras são estratégias morfológicas. O que são estratégias morfológicas? São você gerar, na prática, emissões de coisas que não são palavras e que você pode usar para calcular palavras não conhecidas. Então, uma maneira dessas, desculpe, é você ver a emissão de sufixos. Né? Em inglês, o sufixo, em português menos, mas, por exemplo, mente é um sufixo que significa alguma coisa em português, S, né? Então, esses L1, N-1, LN, são sufixos que você pode pegar de vários tamanhos e, quando tiver uma palavra nova, testar no sufixo deles. E aí ver se ela encaixa no sufixo e falar, se encaixou nesse sufixo, então ela pode ser dessa classe, tem uma probabilidade de ser dessa classe. Tá? E essa probabilidade você pode calcular, né, em função dos outros sufixos da rede. Tá? Opa, estou botando errado aqui. Outra questão é que você está olhando só para um tag no passado, né? Você pode querer ser mais preciso. E aí você quer olhar, por exemplo, 2 ou mais tags no passado, né? E em vez dessa forma de probabilidade da tarefa ser o produtório de PTI dado PTI menos 1, né? Você vai ser o produtório de PTI dado os dois, o produtório da probabilidade do tag sair dado os dois tags anteriores. Tá? Então, aumenta a nossa complexidade aí da conta, porque a argmax vai precisar de 2 passos anteriores. Significa, deixa eu ver se eu tenho um desenho, acho que não tem, né? Que o desenho aqui no algoritmo do Viterbi, eu vou ter que olhar o produtório, né, para 2 camadas. Né? Isso significa que quando eu estiver aqui, né, eu vou ter 4 vezes 3, 12, em vez de 4 opções, eu vou ter 12 opções para testar o máximo. Né? Porque o máximo pode vir por qualquer um desses 12 caminhos. Né? Então, o que eu faço? Né? Bom, complica, né? O meu algoritmo passa a ter uma ordem de O de N2T em vez de O de NT, né? E zera 2 problemas. Então, o primeiro problema do trigamas é que eu vou ter muito zero. Tá? E aí, por quê? Porque vai ter vários pares que não geraram nenhum tag. Né? Então, para isso, eu vou estimar diferente. Eu vou estimar P de TI dado TI menos 1 e TI menos 2, como essa fórmula aí, que é lambda 3, né? P de TI dado TI menos 1, TI menos 2, que quando eu tenho está ótimo. É lambda 2, P de TI dado TI menos 1 e lambda 1 dado PI de T. Né? E lambda 1 mais lambda 2 mais lambda 3 tem que somar 1. Né? Mas como que eu acho esses lambda 1, lambda 2, lambda 3? Tem um algoritmo que é chamado de deleted interpolation, né? que é simples, simplesmente você calcula o máximo entre 3 valores e incrementa o lambda 1, o lambda 2 e o lambda 3, isso para todos os trigramas da coleção. Esse é um passo que pode até ser um passo a mais, né? E aí depois você normaliza lambda 1, lambda 2, lambda 3 para poder somar 1, né? Então você divide eles por lambda 1 mais lambda 2, lambda 3, e você retorna esses 3 valores. Tá? Então a solução... o segundo problema é o O de N2. Então o primeiro problema são os zeros, né? E você precisa preencher os zeros, então você muda a estimativa. Né? E o segundo problema é o O de N2T, ok? E a solução aqui tem um negócio chamado Bin Search, que é o seguinte, você vai abandonando resultados ruins ao longo do tempo. Tá? Então você escolhe, por exemplo, eu quero os beta melhores, o parâmetro aí é beta, né? Então você fala, em cada coluna eu só vou pegar 2, ou só vou pegar 50%, né? Ou só vou pegar os que têm probabilidade maior que 0.01, sei lá, 0.01. Né? E aí você, né, vai guardar menos estados,
Então, aquelas multiplicações que geram a OGN2T, ela vai gerar um número menor. Mas você pode perder um caminho que tem um produto muito baixo num ponto, mas todos os restos sejam altos, o que talvez seja pouco provável. Tá? Então, essas melhorias, a trigrama vocês não precisam fazer, mas está até algoritmozinho aí direto, né, para como fazer, mas vocês vão ter que escolher no trabalho uma maneira qualquer que faça sentido, lógico, né, para vocês falam, né, de tratar palavras desconhecidas. No trabalho manda essa parte tem que estar bem documentada. Vocês fizeram isso. A outra abordagem é discriminativa e o algoritmo que implementou ela chama o MX-Post, que é exatamente o etiquetador que a gente mostrou lá no início do exemplo. Tá? Aquele etiquetador da Iris, ela usa o etiquetador, ele usa o programa MX-Post com os números que ela aprendeu. Né? Então, para atender plenamente a tarefa, a HMM exige várias modificações. Então, a pergunta que a gente faz é o seguinte: por que eu não posso botar qualquer feature aí? Né? Mas para ter qualquer feature, a HMM não funciona bem. Então, a gente conhece uma coisa chamada Logistic Regression, né? Regressão logística, que não atende a sequência, só as pontos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular ponto a ponto. Né? A gente vai, e aí isso chama uma Maximum Entropy Markov Model, ou MEMM. Né? A ideia básica é substituir olhar, né, o modelo para olhar a geração. Então, aqui, em vez de falar qual é a probabilidade de verbo emitir back, né, eu estou falando qual é a probabilidade de emitir back e ser um verbo. Né? Então, eu estou olhando as coisas ao mesmo tempo. E a ideia é simplesmente botar um monte de feature aí. Ok? Então, a gente vai botar lá o feature template, né, que a gente está usando. Né? E aqui está um exemplo das features para calcular, né, qual é o tag de back. A gente já sabe que é VB, mas finge que não sabe. Né? Eu posso ter um feature até que é a próxima palavra, ó, não tem problema nenhum. Então, eu vou ter todas essas features aqui. Né? A tag foi essa. Aqui tem a lista de features. Né? E eu posso ter, inclusive, mais features que são destinadas a palavras desconhecidas. Né? Então, aqui tem um conjunto de features, né, para palavras desconhecidas, inclusive prefixos e sufixos. Então, é well-dressed da palavra, eu tenho esses sufixos aqui. Né? Word shape também, a word shape dela genérica é essa aqui, e a reduzida, né, é essa aqui, quando você não deixa caracteres duplicarem. A história da regressão logística é essa, né? Dado uma sequência de observações, feature function estados escondidos correspondentes, usar o gradient descent para treinar os pesos θ para maximizar o log do corpo de treinamento. Eu não vou falar como faz o gradient descent dessa aí, não tem no livro, eu não tive tempo de pesquisar esse algoritmo programadinho, né? Mas, basicamente, você vai decodificando passo a passo, e uma alternativa seria usar o algoritmo guloso, agora sim, mas não funciona bem. Né? Então, a gente vai usar novamente o Viterbi, quer dizer, a gente vai calcular o passo, né, e botar lá no Viterbi e depois ver o que está acontecendo. Né? Então, aqui, esse algoritmo, ele tá explicado por cima só, mas a ideia é que você pode ter algo mais sofisticado, né, olhando para quantas features você quiser, né, calculando o arquimétrico do exponente, dos somatórios das features J pelo peso J da feature, que é calculado para cada feature, né, em cada passo por um gradiente descent. Mas depois volta a usar o Viterbi para construir a sequência. Ok. Outros algoritmos. Né? Uma ideia, por exemplo, é usar a bidimensionalidade. Por quê? Porque há um viés você olhando sempre da esquerda para a direita. Né? Então você reduz esse viés se andar também da direita para a esquerda. Tem várias maneiras de fazer isso. Né? Uma delas é o Conditional Random Field, que eu estou um tempão para realmente aprender como se funciona nesse caso. Né?
a gente usou acho que a gente usou num outro trabalho, né? O Stanford Tagger, ele usa um MEM bidirecional que chama Cyclic Dependence Network, né? Vocês também podem dar uma olhadinha no código, se estão muito interessados, né? Eu achei bem legal, uma ideia bem simples, que vai da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda, escolhe o melhor, você apaga um pouco esse viés, né? E outra ideia faz uma primeira passagem e depois, numa segunda passagem, também olha para os tags da frente, né? Seguindo a ideia ali do até do HMM com trigramas, né? Só que em vez de olhar os dois de trás, você vê o da frente, o de trás e o da frente. Também uma possibilidade. Ok? Então é isso aqui, né? A gente tem um algoritmo bem explicado, outras possibilidades explicadas, e o exercício, então, é exatamente implantar o HMM. Deixa eu mostrar para vocês o exercício. Né? Tá mais ou menos no mesmo estilo dos outros, eu já tentei tirar algumas dúvidas de sempre. Então vou cancelar a gravação aqui, obrigado por assistirem.